Acompanhando a TV Bom Dia nos últimos dias, vê que nós estamos gradativamente usando a live como uma fonte de informação para toda Erechim e região. Nós estamos tentando, agora ao longo da semana, fazer com que nós tenhamos um horário fixo todas as manhãs, onde traremos vários assuntos, não só além da Covid, outros assuntos de relevância e interesse coletivo. Mas hoje, especificamente, aqui do meu lado está a minha colega jornalista Caliandra Alves, e falaremos com o pessoal da Coordenadoria Regional de Saúde, que é um órgão vinculado ao governo do estado, que acaba regulamentando as questões que são ações estaduais, né? Conosco hoje o Fábio Fantin, ele que é o coordenador regional de saúde, também a Leda Mendes, responsável pela atenção básica, e ainda Rodrigo Vargas, o enfermeiro da vigilância epidemiológica, uma palavrinha difícil de falar. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos à TV Bom Dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos começar hoje com o novo decreto, um novo momento no estado aí desse isolamento controlado que o governador Eduardo Leite vem anunciando e está valendo a partir de hoje. O que seria isso na prática? Viu, Rodrigo? Na prática, na verdade, é assim, ó, tem lá no site do SES-LS, que é o site da Secretaria do Estado, né? Então lá a gente tem que... Vou vir até um pouco mais perto aqui para estar mostrando para vocês como é que vai funcionar a questão do distanciamento controlado. Vocês estão enxergando? Estão enxergando? Aqui, digamos aqui, tu vai estar entrando no site do governo do estado, vai lá, coronavírus. Aí. Aqui vai estar, ó. Entra aqui, ó, distanciamento controlado. Aqui vai ter todas as atividades que cada município vai ter que estar se desenvolvendo e a partir de então, eu quero aproveitar essa oportunidade e estar falando em questão desse distanciamento controlado dos municípios, que é... Só um pouquinho. Que aqui a nossa região é a região R16. O próprio jornal Bom Dia está colocando no seu site de notícia, no seu Facebook, todos os links para o pessoal acompanhar também. Viu, Rodrigo? Daí aqui, assim, ó, aqui vai ter a oportunidade de todo mundo, ó, tipo, aqui chegar por município, ó. Digitar aqui, ó. Município, vou citar um exemplo aqui. Erechim. Município de Erechim. Tá, vamos citar um exemplo aqui, ó. Erechim. Então, tu vai clicar lá, vai aparecer aqui como é que está a situação e Erechim se encontra hoje na bandeira laranja, tá? Então, vai ter algumas medidas os próprios estabelecimentos, como indústria, comércio, eles vão ter que estar se adequando conforme a mudança da bandeira, tá? Então, isso é acompanhado pelos casos, né? Se é mais de risco ou menos de risco. Isso aí, em questão dos leitos do UTI, de ocupação de leitos do UTI, os números de casos confirmados em cada município, né? Então, aqui daí tu vai selecionar a qual que é a especialidade que tu vai estar, se é comércio, se é indústria, se é saúde, serviços públicos. Vamos ir na indústria. Daí aqui tu vai fazer um download. Aqui vai ter bem especificado como que cada indústria vai ter que se comportar em questão que é referente ao novo decreto que saiu. Ó, aqui vai ter as medidas que já são tomadas, que é em questão de, independente se a bandeira for amarela, laranja, vermelha ou preta, essas são as medidas que é padrões, que tem que tomar independente da bandeira. E daí aqui já tem todos bem especificados. Tá? Daí aqui, ó, aqui já, como se encontra já na bandeira laranja, aqui já tem assim, ó, qual que é a especialidade de cada indústria, se ela é tecido, se ela é de bebida, se ela é de alimentos, se é de vestuários, se é uma madeireira, qual que é as medidas que ela vai ter que estar tomando, se ela vai estar trabalhando 50%, 75%,
Então, aqui no site do governo, ele está bem especificado como é que vai ser esse distanciamento controlado a partir de que foi decretado ontem à meia-noite. Me diz uma coisa, Fábio, uma dúvida é o seguinte, se tem alguma ação que esse decreto estipula e o município não tem no seu decreto de calamidade pública, ele tem que fazer o novo decreto ou é automático? Ele tem que fazer o novo decreto, em questão da realidade de cada município, né? Cada prefeito tem o seu. Falando em questão dessas bandeirinhas aqui que o governador publicou, esses critérios que ele colocou aqui nesse link aqui para estarem acessando. Não sei se eu fui bem claro. Perfeito. Nós vamos acompanhar, nós vamos botar o link no site do jornal, depois no Facebook do jornal, o pessoal também acompanhar direto, um atalho para o governo do Estado. É para facilitar o pessoal para saber. Leandro, alguma pergunta para a Leda, para o Rodrigo? Tá ruim. Não estamos escutando, Calheda. Fala mais alto. Nas últimas semanas, o governador do estado, Eduardo Leite, anunciou aí nas suas redes sociais que todos os municípios também devem colocar os números dos testes rápidos. Eu queria que você explicasse como que funciona esses testes rápidos e como que é feita a realização desses exames. Okay. Os testes rápidos, eles foram enviados, então, para os municípios da nossa região. Já foi 2 remessas de teste rápido que vieram para a regional, num total de, em média, 3.800 exames. Para quem que é esses testes rápidos, então? À medida que vai sendo disponibilizado, eu vou tirar a máscara que fica um pouquinho melhor da gente falar. À medida que vai sendo disponibilizados esses testes para os municípios, e o Estado vem recebendo esses testes, os grupos para a aplicação dos testes rápidos vão sendo aumentados. Primeiramente, eles eram destinados para os profissionais da saúde com sintomas gripais, profissionais da segurança pública também, que viessem apresentar sintomas gripais, e pessoas com mais de 60 anos de idade. Na última reunião que teve com o COIRS, então foram definidos mais acrescentados outros grupos de pessoas para serem aplicados os testes rápidos, que inclui motoristas de transporte público, as pessoas, então, que eram com mais de 60 anos, agora passaram a ser as com mais de 50 anos de idade, com sintomas gripais, pessoas que são contatos de casos positivos confirmados pelo teste RT-PCR, que é o teste feito pelo LACEN e por alguns outros laboratórios da rede privada, que são conveniados a fazer esse teste. Então, é importante diferenciar também os 2 tipos de testes que a gente tem no momento, que é o RT-PCR, então, que é o teste que detecta o vírus, o RNA viral, que ele deve ser feito até o 7º dia de sintomas, que a pessoa apresenta sintomas gripais, do 3º ao 7º dia, de preferência, e um teste rápido, que ele é o teste que vai detectar os anticorpos para o vírus. Então, o teste rápido ele só é recomendado a partir do 10º dia que a pessoa iniciou os sintomas. Por que esses prazos? O RT-PCR, se tu fizer ele após o 7º dia de sintomas, ele pode te dar um resultado falso negativo. Então, a pessoa já pode não estar mais com o RNA viral no organismo, mas ainda pode estar com a doença transmitindo, mas o exame vai dar um falso negativo. O teste rápido, ele é recomendado a partir do 10º dia, porque se a pessoa fizer antes desse prazo, ele também pode dar um falso negativo, mesmo a pessoa estando com o vírus. Então, esses critérios são importantes na questão da testagem. Uma questão que tem surgido é que os municípios já estão aplicando o teste rápido, alguns municípios já têm casos positivos detectados pelo teste rápido, mas no mapa do Estado, esses dados ainda não constam, não aparecem lá. Rodrigo, deixa eu fazer uma parte aqui. Essa é uma dúvida, quando se procura a rede privada, já aconteceu aqui em Erechim, de 3 casos aí alguns dias atrás, não aparece nos boletins. Aí fica aquela dúvida, quantos casos tem, a gente tem dificuldades de acompanhar os boletins do município, do Santa e do Estado, né? Por que isso ocorre? Sim.
ocorre por causa do sistema que faz essa contabilização dos casos. Na verdade, no início era feito de forma manual, contagem desses casos positivos e acrescentados no mapa do estado. Como começou a ter, foram distribuídos testes rápidos, começou a ter uma testagem maior na população, ficou humanamente impossível de fazer essa contabilização de cada caso, um por um, de forma humana, manual. Então, o Estado ele está finalizando uma forma informatizada que vai contabilizar esses casos através das notificações que são feitas no sistema ESUS da vigilância epidemiológica. Então, laboratórios privados, serviços privados que façam teste rápido, serviços públicos que façam teste rápido, todos são obrigados a notificar o resultado desse teste, sendo negativo ou positivo, no sistema ESUS-VE. Então, tem um protocolo que deve ser seguido de como fazer essa notificação, os privados, os públicos, mas todos os testes que foram realizados têm que ser notificados, porque é desse sistema que vai ser alimentado o ESUS Vigilância Epidemiológica, que vão ser puxados dados positivos ou negativos. E se o privado não notificar o Estado? Isso pode ocorrer, né? Existe uma penalidade? Não deve ocorrer. Então, a vigilância sanitária, que faz a fiscalização desses laboratórios, deve fiscalizar cada laboratório, já foi informado, os laboratórios privados foram informados dessa normativa, todos devem notificar a Vigilância Epidemiológica Municipal, e tem um outro site no Form SUS, que é um site que os laboratórios privados devem informar também todos os testes que são realizados na sua empresa, no seu laboratório. Então, não deve ocorrer isso, o correto é que todos os testes sejam notificados. Rodrigo, e antes dos municípios receberem essa remessa de testes rápidos, alguns municípios da região já haviam adquirido esses testes. Como funciona em relação, como, por exemplo, o caso de Aratiba, né? Foi comunicado, praticamente as pessoas já haviam sido recuperadas. Como é que funciona em relação aos estados comprarem essas remessas de exames, além do que, obviamente, recebem pelo estado? Alguns municípios da região compraram, então, com recursos próprios, os testes rápidos. Então, no mercado tem diversos testes de várias marcas disponibilizados atualmente. No início, o estado, ele requeria que tivesse, para ser validado o teste, tinha que ter o registro na Anvisa desse teste, e além do registro na Anvisa, o laudo da Fiocruz, que é o laudo INCKS, que qualifica cada teste. Então, se aquele teste condiz com a recomendação do fabricante, especificidade, a qualidade do teste, tudo isso. Como os laboratórios privados e a Fiocruz estavam tendo dificuldade em conseguir esse laudo INCKS, foi autorizado aos municípios realizar os testes mediante o registro na Anvisa. Então, todos os testes rápidos que tenham registro na Anvisa podem ser utilizados e o seu resultado deve ser notificado, então, no sistema do ESUS Vigilância Epidemiológica. Leda, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, vamos lá. A gente fala desse inimigo invisível, mas é fundamental o trabalho realizado na atenção básica, lá perto das pessoas, tudo. O que está sendo feito na região para nós entender que nós não temos um número alto com relação a outras regiões, né? E tem todo um trabalho por trás que a gente acaba entrevistando sempre os mesmos e não vê o que é feito no dia a dia para dar essa segurança à população, que cada um reage de uma maneira, um mais assustado, um fica com medo, um agressivo. Então, é toda uma questão de trabalho que é feito. Conta um pouco do teu dia a dia na coordenadoria. Na verdade, aqui a região faz muito tempo que vem trabalhando com a atenção básica, né, com a atenção primária. Nós temos, desde 96, aqui a implantação de programas de agente comunitário, que começou na região, o programa Saúde da Família, que começou também por aí, 98, e hoje nós temos 67 equipes de saúde da família, nós temos 351 agentes comunitários de saúde, nós temos também academias de saúde em 11 municípios,
todos esses programas, eles recebem incentivo federal e estadual. Então, o trabalho foi sempre incentivar os gestores à cobertura da estratégia da família, porque tem evidências de que uma melhor cobertura, quanto maior a cobertura da estratégia da família, melhores indicadores. Melhoraram a imunização, melhorou, enfim, desde a época de internação por doenças diarreicas. Desde isso se media, né? E internações por infecção respiratória, que era muito comum em menores de 5 anos, e também com os idosos, né? Então, com a imunização da influenza, impactou também. E a estratégia da família está lá no local, ela trabalha com cadastro familiar. Quem cadastra? O agente comunitário. Quem visita? O agente comunitário, o enfermeiro, se necessário, o médico da saúde da família, que está no domicílio. Com o Covid, que acho que é bom a gente começar a falar um pouquinho, linkar, né? Essa estratégia da família, eu espero que seja a resposta mais qualitativa, né, que qualifique o nosso enfrentamento aqui. Porque a gente sabe que o hospital é para aqueles casos graves, mas o trabalho formiguinha lá do agente comunitário, da equipe de saúde da família, identificando uma síndrome gripal, classificando, monitorando essa pessoa, né, e testando oportunamente, talvez, né, mas o olhar clínico, né, a escuta e o entendimento daquele núcleo familiar vai fazer a diferença no cuidado das pessoas. Eu acho que a nossa região, eu sempre digo, nós temos potencial. Temos uma boa cobertura de saúde da família, temos 30 equipes com um médico dos mais médicos. Isso tudo é um trabalho que os gestores, que a gente estimula todos os dias, dos 26 anos que eu estou aqui na estratégia da família, né? Temos equipes de saúde indígena, temos 8 municípios com população indígena. A nossa população indígena aqui é de 4.000 e poucos habitantes, mas é uma população vulnerável, né? Temos 2 municípios, Xavu e Benjamin, que a metade da população quase é indígena, e tem toda uma característica, talvez diferente dos indígenas de outros lugares do Brasil. Os indígenas nossos trabalham em frigorífico, trabalham na colheita da maçã, trabalham em vários lugares, eles não ficam só na aldeia. E esse é um risco, né? Então, a gente está orientando também, junto com a CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério. Eles contratam as equipes e os municípios organizam essa gestão ali junto, cofinanciam também. O Estado também cofinancia para comprar algumas coisas para melhorar a atenção básica, né? Agora, a IPI, as cestas básicas, enfim, para as populações vulneráveis, foi também utilizado o recurso estadual. Então, assim, vamos conversando, porque senão daí fica... Ok, vamos lá. Fábio, o Ministério Público está atuante, cuidando da questão de estrutura dos hospitais. Como é que tu vê a nossa estrutura hoje no Alto Uruguai para atender a Covid-19? Então, a gente fez um levantamento na região aqui em questão dos leitos clínicos, né, em todos os hospitais que a gente tem aqui na nossa região, que não teriam leitos de UTI, né? Então, a gente sabe que a gente tem 9 hospitais aqui na nossa região, sabemos que só tem um que só tem UTI, que seria o Santa Terezinha, com 16 leitos de UTI, pronto, preparado para estarem utilizando. Sabemos também que tem o Caridade com 8 leitos de UTI, e questão dos leitos clínicos, a gente tem uma média de 733 leitos clínicos, que poderiam estar disponíveis também, mas só que não são leitos de UTI, tá? Esse que é o nosso levantamento aqui da nossa regional. Até a gente fez um levantamento em questão aos respiradores que tem na nossa regional, que não são todos os municípios que tem, tá? Então, mas são uma demanda, assim, é um número bem significante, chega em torno de
102 respiradores. Tem alguns municípios que já adquiriram, né? Então, falta ainda nós atualizar isso aqui, mas é mais ou menos aproximadamente isso, 102 respiradores na região. Rodrigo, com relação a... Alguns dias atrás, nós tínhamos algumas reclamações por falta de EPIs. Está normalizado? Tá. Na verdade, assim, não é um quantitativo muito grande de EPI, né, que o Estado não está conseguindo comprar também, como eu acho que é a realidade do mundo inteiro, né? Não é município, é geral. Então, o Estado está tendo dificuldade para comprar também, e o que ele está comprando, ele está destinando aos municípios. Então, tudo que está chegando aqui, a gente está dividindo da forma correta, para não deixar beneficiar um e não beneficiar o outro, para todo mundo ter a mesma, digamos assim, ter o mesmo controle com cada município, para não estar dando um para mais para um e menos para outro. Está sendo assim a nossa divisão. A minha pergunta vai para a Leda. Leda, em relação às comunidades indígenas que temos aqui na nossa região, como é que está sendo esse trabalho de conscientização, já que, como tu comentou aí, muitos acabam trabalhando em frigoríficos? Sim, os municípios têm as equipes de saúde indígena, têm os agentes indígenas e a orientação de as mesmas nossas, né? Eles pactuam com as lideranças, com os caciques, né? Todas as ações em saúde, né? A equipe sempre conversa com as lideranças. Esse é um trabalho que as decisões são sempre partilhadas. Então, sobre a questão de diminuir a entrada de pessoas, reduzir pessoas de fora que venham para as aldeias. Tem aldeias mais organizadas, mais fechadas, né? Tem acampamentos, mas, enfim, os agentes comunitários indígenas, eles trabalham junto com as equipes, e a ideia é essa, é a mesma orientação, higienização das mãos, quem tiver síndrome gripal, ir para a unidade básica, né? Enfim, ser monitorado. O isolamento domiciliar é bem mais difícil, né? A realidade das famílias, não só indígena, né? A gente devemos ter em vários bairros de Erechim muita gente que vive num domicílio, né, com aglomeração. Então, é bem difícil esse distanciamento social, enfim, que a gente prega, mas, assim, na verdade, na família é bem difícil, né? Se uma pessoa se contamina e tem muita gente morando na casa, é bem difícil. Mas a ideia é usar a máscara, é fazer a higiene das mãos, né? Esse distanciamento, isolamento da pessoa o máximo que se pode dentro da realidade, e a equipe de saúde indígena também monitorar a síndrome gripal, a evolução dos sintomas, né? Se apresenta tosse, dor de garganta, um estado febril, enfim, essa é uma classificação que todas as unidades estão aptas para fazer. E aí, destinar o isolamento domiciliar. Então, as pessoas não precisam achar que tem que qualquer gripe, agora nós vamos vir para o inverno. Então, nós temos que diferenciar. E a saúde da família, ela tem um longo acompanhamento, acompanha as pessoas ao longo do tempo. Então, já sabe que tem gente que tem sinusite crônico, tem gente que tem asma, tem gente que tem outros sintomas respiratórios, e ela talvez esteja mais apta a olhar e fazer o diagnóstico diferencial. Então, esse é o potencial da atenção básica nesse momento, para a gente não entupir os hospitais, não é para vir para o hospital. O acesso é nas unidades básicas de saúde, né? Mais próximo da sua casa. Nós temos essa condição, temos as equipes e temos os agentes comunitários. Os agentes comunitários foram orientados também a usar os EPIs, a atender no peridomicílio, né, que não fique dentro de casa, um ambiente fechado também, porque e ser afastado quando tem sintomas respiratórios, porque também pode ser veículo de transmissão, né? Então, poder também fazer o cuidado com o cuidador, né? Então, que nem os trabalhadores de saúde nas unidades também, quem tem algum sintoma,
que está suspeito, também pode fazer os 14 dias, né, de afastamento, observação, tudo, os cuidados próprios para não transmitir e para se cuidar também. Eu também gostaria de dizer, assim, que o território, a equipe conhece o território. Então, aonde tem uma empresa, a equipe vai saber que tem lá uma empresa, uma instituição de longa permanência, aonde tem saúde prisional, Erechim, Getúlio Vargas, que também é um tipo de atenção básica, né? Erechim tem a equipe de saúde prisional lá dentro, vai atender dentro do presídio, né? Com vários programas. Uma coisa assim, gente, nós estamos enfrentando o Covid, mas a gente tem que cuidar também, né? Quem tem hipertensão, quem tem diabetes, manter controlado essas pessoas, o cuidado com essas pessoas, que são grupo de risco, né? Também a questão da tuberculose, também, que a gente tem casos de tuberculose, né, Rodrigo? Então, esses outros programas, hoje a gente também fala também do ambiente, né? Da água. A atenção primária, ela olha tudo. Os vigilantes ambientais, as colegas daqui da regional trabalham também com o vetor da dengue, entende? Com a Aedes, com controle, com... tudo isso rola lá na atenção básica do município, né? Então, é de suma importância. E a invisibilidade é uma coisa assim, né? Porque, tradicionalmente, a gente valorizou muito o espaço do hospital. Claro que é muito importante nós termos os leitos, termos os equipamentos nesse momento e atender, mas se a gente não fizer distanciamento social, se a gente não fizer o monitoramento da síndrome gripal, se a gente não fizer os cuidados, a gente não vai ter problema, vai ter problema. A gente vai entrar em colapso, porque não vai ter leite suficiente se todo mundo ficar contaminado ao mesmo tempo. Essa é a grande discussão nacional, enfim, de várias controvérsias, né? E o vírus tem toda uma característica bem que está se conhecendo agora, né? Então, enquanto ele vai fazendo o caminho dele, a gente vai conhecendo também, né? Pegando o gancho da Leda, Rodrigo, falou do inverno, a gente sabe que hoje, tanto os hospitais, vamos lá, o Santa Terezinha ou o Caridade, a gente vê que eles não estão com uma alocação. O pessoal está mais consciente, antes iam com uma dor de barriga, iam para o pronto-socorro, queriam se internar, e a gente vê que essa consciência realmente está acontecendo e também é em função do trabalho de atenção básica. A gente sabe que o inverno é um grande problema, principalmente na nossa região fria, idosos e crianças ter que ir até o hospital. Por mais que cuide, vai chegar um momento que vai ter que ir. E esse contato, o Estado está preparado, eu acho que esse é um grande gap que nós vamos poderemos vir a ter um problema aí na frente. Sim, então, a importância da vigilância da síndrome gripal e das SRAGs, né, que são as síndromes respiratórias agudas graves, principalmente nesse período agora do inverno. Então, o que vem recomendado agora nos protocolos do Covid-19 é toda a síndrome gripal, isolamento domiciliar. Isso é o mais importante. A pessoa está com sintomas de resfriado, uma febre, tosse, dor de garganta, vai ficar a pessoa em isolamento domiciliar, juntamente com, além da pessoa, juntamente todos os seus contatos domiciliares. Então, todo esse grupo vai ficar em isolamento, porque essa medida é a medida mais importante que a gente tem no momento para evitar a transmissão independente do Covid, independente de ser o coronavírus, qualquer vírus que possa causar uma síndrome gripal, que vai lá na frente, juntando tudo isso, poder causar uma superlotação nos hospitais. Isso que a gente tem que evitar, então, trabalhando com isolamento, distanciamento social, testar aqueles casos, seguindo os protocolos, para tentar conter ao máximo a evolução das síndromes gripais e a lotação dos leitos hospitalares. Ok, Fábio? Diga. Estamos chegando ao fim, falamos bastante. Mais alguma colocação gostaria de deixar aqui? Gostaria de fazer mais uma colocação ali em questão ao Hospital Santa Terezinha, que ele está bem, digamos assim, bem estruturado para poder estar atendendo aí a população, que além de ter esses 16 leitos, ele está preparado até alcançar um limite lá de 45 leitos clínicos com respirador.
E a gente tem um plano que foi feito junto com a associação da MAU, ali com os prefeitos, até o pessoal ali da COSEMES, que é os secretários dos municípios, né? Então, a gente tem um planejamento ali até um certo nível, né? Então, digamos, se chegar nesse nível aí, vai entrar em colapso o sistema de saúde, que é o que a gente espera não acontecer, né? Mas, então, assim, quero deixar uma mensagem aí para as pessoas que se conscientizarem que esse vírus, ele veio para poder atacar idosos, crianças, pessoas que... Acho que ninguém está preparado para perder alguém da família, né? Então, acho que é para as pessoas aí começarem a estar, como tem decreto aí para estar usando máscara, e como agora vai sair esse novo, já saiu esse distanciamento controlado aí, as empresas vão ter que estar se adaptando à questão da mudança da bandeira. Então, é muito importante aí que as pessoas comecem a pensar um pouco mais diferente do que já estão pensando, que eu vejo que muitas empresas já têm o plano de contingência que foi focado em indústrias de alimentos, como BRF, JBS, essas aí. Então, agora vai ser para todas as empresas. Então, todas elas vão ter que se adaptar conforme a mudança das bandeiras que é em cada município ou na regional. Obrigado, Fábio. Obrigado, Leda. Obrigado, Rodrigo. Oportunamente voltaremos a conversar, tomara que com notícias boas e coisas boas, né? Um bom dia a todos vocês e boa semana. Obrigado. Tchau. E amanhã retornaremos, não sabemos ainda, nós estamos acompanhando todos os movimentos da região, né, Caliandra? E iremos ter alguém para nos fazer essa live aqui amanhã. Na quarta-feira já temos um grupo de médicos. Então, ao longo da semana, acompanhe nós, sempre pela parte da manhã, aqui 9h30, 10 horas, estaremos aqui ao vivo para você da TV Bom Dia. Bom dia, uma boa semana a todos.